Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre algumas características importantes da igreja primitiva. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47, vem nos dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Características da igreja primitiva. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, existe igreja perfeita? Olha, meus irmãos, podemos até ouvir vocês dizerem que não. E realmente, meus irmãos, não existe igreja perfeita. No entanto, o relato bíblico da igreja primitiva descreve uma comunidade com um ambiente bem próximo da perfeição, mesmo em contraste com a grande perseguição cristã daquele tempo. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, bem próximo da perfeição não quer dizer que é perfeita. Mas, antes de falarmos da igreja, precisamos refletir sobre o que é ser igreja. Irmãos, na verdade, a igreja somos nós. Vocês e eu formamos a igreja de Cristo. E se a igreja não está bem, se a igreja não vai bem, é porque nós não estamos bem. Podemos comparar a igreja com o repolho que se fecha ou como a rosa que se abre. Porque diante das dificuldades, como igreja, você pode ir se fechando com o tempo ou se abrindo cada vez mais, mostrando a sua beleza e aroma, até se despetalar todo, espalhando-se por onde o vento levar. Irmãos, a beleza do relato da igreja primitiva mostra que todos os nossos irmãos do passado se entregaram totalmente como uma rosa a despetalar. Como uma rosa a despetalar. Meu irmão, meu amigo, a sua igreja tem problemas? Irmãos, nós vamos aprender hoje sobre algumas características da igreja primitiva e como devemos fazer
para melhorar as nossas igrejas. A primeira característica: a igreja primitiva era uma igreja perseverante. O versículo 42 vem nos dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, aqui nós vimos que a primeira característica da igreja primitiva é a perseverança. Perseverar, meus irmãos, é continuar vencendo os obstáculos, pois perseverança sem dificuldades não é perseverança. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento deixado pelos discípulos de Jesus. A igreja primitiva perseverava na comunhão, ou seja, na unidade entre os irmãos e na ceia do Senhor. A igreja primitiva perseverava no partir do pão, ou seja, compartilhava das necessidades uns dos outros. A igreja primitiva perseverava nas orações, ou seja, na espiritualidade pessoal e na intercessão, ou seja, oravam uns pelos outros. Irmãos, totalmente o contrário de muitos cristãos e igrejas hoje, que não estão perseverando na doutrina porque não estão dispostos a aprender ou a ensinar a Bíblia. Também não conseguem persistir na comunhão porque não estão dispostos a perdoar. Não partem o pão com o seu próximo por causa do egoísmo. E quanto às orações, infelizmente, a maioria das pessoas só quer receber e não interceder por quem precisa de fato. Olha, meus irmãos, Deus quer que sejamos uma igreja perseverante. A segunda característica: a igreja primitiva era uma igreja temente a Deus. O versículo 43a vem nos dizer que em cada alma havia temor. Irmãos, a segunda qualidade da igreja primitiva era o temor a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é respeitar e obedecer ao Senhor. Não adianta ser religioso ou saber toda a Bíblia de cor e salteada se não tiver o temor de Deus. Pois de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Mas, infelizmente, meus irmãos, meus amigos, muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas fazem coisas que não agradam a Deus.
Talvez pensem que o pastor não esteja vendo, mas Provérbios, capítulo 15, versículo 3, vem nos dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, aqui devemos entender que Deus quer que sejamos uma igreja temente a Ele. Deus quer que sejamos uma igreja temente a Ele. A terceira característica: a igreja primitiva era uma igreja unida. O versículo 44 vem nos dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, a união entre os irmãos da igreja primitiva era algo inesquecível. Não somente procuravam estar sempre juntos, como também dividiam tudo o que tinham entre si para suprir uns aos outros. A unidade da igreja é algo essencial para o fortalecimento da obra do Senhor. Irmãos, união é muito mais do que reunião. Porque é possível estar reunido, porém sem estar unido. E para alcançar essa unidade, é preciso que, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Para alcançar a unidade, é preciso que, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. O inimigo sabe que para enfraquecer uma igreja, basta apenas dividir o seu povo, pois uma igreja unida é muito mais forte contra ele. A união da igreja testemunha da fé em Jesus, para que o mundo creia. João capítulo 17, versículo 21. Portanto, meus irmãos, Deus quer uma igreja unida. Deus quer uma igreja unida. A quarta característica: a igreja primitiva era uma igreja solidária. O versículo 45 diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A solidariedade era constante na igreja primitiva. Sempre estavam procurando ajudar alguém que precisasse. E essas boas obras, meus irmãos, marcavam a vida tanto de quem era ajudado como de quem ajudava. Com isso também, os cristãos viviam ocupados,
fazendo o bem, e não tinham nenhum tempo para pensar em probleminhas, para pensar em picuinhas dentro da igreja. Pois de nada adianta a igreja pregar a fé se não tiver obras. Porque Tiago diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Pois embora as obras não garantam a salvação, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Portanto, meus irmãos, meus amigos, ajudar o próximo é uma marca do caráter cristão que nunca pode ser esquecida na igreja. Ajudar o próximo é uma marca do caráter cristão que nunca pode ser esquecida na igreja. Quando a igreja é solidária, o seu testemunho fala mais alto do que a sua própria pregação. Irmãos, aqui Deus quer de nós uma igreja solidária. Meus irmãos, Deus quer de nós uma igreja solidária. A quinta característica, a igreja primitiva era uma igreja ativa. O versículo 46a diz assim: diariamente perseveravam unânimes. Irmãos, os cristãos primitivos não procuravam a igreja só quando precisavam de um socorro. A sua busca era constante e perseverante. A qualquer dia ou hora, era possível encontrar cristãos orando, pregando e fazendo a obra de Deus. Contudo, isso não era ativismo religioso, que é um excesso de programações, reuniões e ensaios. As atividades da igreja primitiva eram oração, adoração, evangelização e ajuda ao próximo. A sua luta era tão grande que não conseguiam parar de buscar a Deus. Isso vem nos mostrar, meus irmãos, que a igreja não pode parar ou se limitar a atividades corriqueiras. O nível de comprometimento de cada cristão era muito alto, ao ponto de que todos faziam a sua parte no reino de Deus. Hoje, infelizmente, meus irmãos, existem muitos cristãos nominais ou cristãos inativos que não estão exercendo o seu papel na igreja. Mas Deus quer de nós uma igreja ativa. Deus quer de nós, meus irmãos, uma igreja ativa. A sexta característica, a igreja primitiva era uma igreja missionária. O versículo 46b vem nos dizer assim: no templo partia o pão de casa em casa.
Os limites da igreja primitiva iam muito além do que 4 paredes de um templo. Eles se reuniam nas casas, nas ruas e onde fosse preciso. Com a perseguição que enfrentaram, os cristãos foram dispersos para vários lugares e por onde estivessem, eles levavam a sua fé. Assim diz a palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículo 1. Queridos irmãos, queridos amigos, a igreja não pode estar resumida ao local de reuniões chamado templo. É necessário levar o povo para a rua, para visitar e evangelizar, cumprindo o mandado missionário de Jesus, que é o Ide, Mateus capítulo 28, versículo 20. Cumprindo o mandato missionário de Jesus, o Ide de Jesus. Uma igreja que não sai das 4 paredes se torna simplesmente uma instituição ou um clube social apenas. Irmãos, é lá fora que estão os perdidos. Então, é para lá que devemos ir. Quando a igreja cumpre a sua missão, os seus problemas são pequenos diante dos seus desafios, bem como do amor que a fortalece. Deus quer sim uma igreja missionária. Meus irmãos, Deus quer que sejamos missionários. A 7ª característica: a igreja primitiva era uma igreja simpática. O versículo 47b vem nos dizer assim: e caindo na graça de todo o povo. Irmãos, aqui nós vimos que outra característica da igreja primitiva era a sua simpatia. Certamente isso era fruto de todas as outras marcas já citadas. Mas o povo era simpático e tinha boa fama na sociedade. A acolhida que prestavam a quem se aproximava, bem como o seu testemunho, era diferencial de qualquer outro grupo religioso. A igreja deve ser acolhedora para com quem chega e deve tratar todos com simpatia. Irmãos, na evangelização é necessário muita simpatia para tratar as pessoas, sem querer discutir religião, mas apenas deixar a mensagem de paz do Evangelho. É preciso tomar alguns cuidados com o excesso de barulho e principalmente o testemunho, para não se tornar uma igreja antipática com a comunidade ao seu redor. Irmãos, Deus quer uma igreja simpática. Deus quer uma igreja acolhedora. Isso quer dizer, meus irmãos, devemos receber bem os nossos amigos visitantes na casa do Senhor. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos
a igreja de Cristo. Portanto, meu irmão, meu amigo, não pense que tudo que foi falado nesta mensagem serve para a sua denominação ou para a sua liderança. Tudo que foi dito se aplica a você. Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. E muito mais que uma estrutura ou instituição, pois a igreja são as pessoas. Não podemos ser perfeccionistas com os outros, deixando de reconhecer os nossos erros ao ponto de ver um cisco no olho do irmão e com uma tremenda trave no próprio olho, como diz Mateus capítulo 7, versículo 5. Portanto, para que a igreja se aperfeiçoe a cada dia, é necessário ser perseverante, temente a Deus, estar sempre unida, trabalhar ativamente, ser solidária com o próximo, fazer missões e ser uma igreja simpática. A igreja ainda assim não está perfeita, mas Jesus quer nos melhorar a cada dia, preparando para levar o seu povo. Portanto, meu irmão, meu amigo, deixe Jesus aperfeiçoar a sua vida como igreja. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.